aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem, que é a questão 152 do Enem de 2017. Acompanha comigo. Uma indústria tem um setor totalmente automatizado. São 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima manutenção. Certo dia, era necessário que as 4 máquinas produzissem um total de 9.000 itens. O trabalho começou a ser feito às 8 horas. Durante uma jornada de 6 horas, produziram 6.000 itens, mas a manutenção observou-se que uma máquina precisava ficar parada. Quando o serviço foi finalizado, as 3 máquinas que continuaram operando passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Em que horário começou a manutenção de esgotamento? Bom, aqui a gente tem grandezas e tem proporcionalidade, então essa questão é uma questão que envolve grandezas e proporcionalidade. E nós observamos que tem 3 grandezas aqui relacionadas. Então, para a gente usar aqui, para a gente resolver esse problema, a gente vai acabar usando a regra de 3 composta. E tem um vídeo no meu canal que eu ensino a fazer regra de 3 composta. Assistam. Bom, nós vamos aqui retirar esses dados que a gente marcou, beleza? Primeiramente, a gente vai colocar aqui, ó, a gente tem a unidade de grandeza aqui, que é o tempo em horas, certo? A gente tem também as máquinas, que aí são em unidades. E aí a gente tem também os itens, certo? Aí eu ensinei para você o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, ó, na primeira linha a gente coloca a primeira situação, que é onde as grandezas se relacionam, e na segunda linha é a segunda situação, onde as grandezas estão se relacionando, beleza? Olha, no primeiro momento a gente tem o seguinte, a gente tem que 4 máquinas trabalharam durante 6 horas, ó, então 4 máquinas trabalharam durante 6 horas, certo? E produziram 6.000 itens. Beleza? Produziram 6.000 itens. Aí depois desse momento de manutenção, uma máquina continuou na manutenção, ela não voltou. Então eu fiquei com 3 máquinas. E aí o tempo é o que eu quero descobrir, porque qual foi o tempo que essas 3 máquinas produziram o restante dos itens. Mas o que é o restante dos itens? É 9.000 itens menos 6.000 itens, que aí dão 3.000 itens, beleza? E aqui a gente tem uma regra de 3 composta. Como que a gente resolve essa regra de 3 composta? Seguinte, a gente faz o seguinte aqui, ó. Lembra, eu falei com vocês o seguinte, coloca a setinha aqui no sentido que você quiser. Eu vou adotar para baixo, você pode adotar no sentido que você quiser, beleza? E aí a gente vai comparar 2 grandezas e verificar se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, a gente faz o mesmo sentido da seta. Se elas forem inversamente, a gente faz uma seta com sentido contrário, certo? E como é que a gente compara essas 3 grandezas? A gente vai fazer o seguinte, a gente pega essa grandeza, que é a que a gente precisa descobrir o valor do x, a gente vai comparar com as outras 2, fixando a terceira como sendo algo assim, não relevante no momento, certo? Então, olha só, a gente vai comparar tempo com máquinas e fixando os itens, uma quantidade x de itens, uma quantidade fixa, certo? Então, olha só, se eu quero produzir uma quantidade de itens, eu sei que em 6 horas, 4 máquinas fazem essa produção. Tá? Essa produção aí que a gente vai fixar. Se eu diminuir as máquinas para fazer essa mesma produção de itens, eu vou precisar de mais ou de menos tempo para resolver isso daí? Reparem que essas grandezas são inversas, concordam? Se eu reduzir as máquinas, eu preciso de mais tempo para poder produzir esses itens. Logo, a setinha fica no sentido contrário à que eu adotei anteriormente, beleza? São grandezas inversas. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar o tempo com os itens. Então a gente fixa a quantidade de máquina. A quantidade de máquina é uma quantidade qualquer. Bom, então olha só. Para 6.000 itens, uma quantidade de máquinas demorou 6 horas. Se eu diminuir a quantidade de itens, essa mesma quantidade de máquinas vai demorar mais ou menos tempo para resolver? Vai demorar menos tempo, concordam? Então, se eu diminuir os itens, eu diminuo aqui o tempo. Então, são grandezas que se relacionam diretamente, ou seja, são grandezas diretamente proporcionais. Como que a gente monta aqui agora a regra de 3 composta? É o seguinte, ó, a gente vai pegar sempre a coluna onde está o x que a gente quer, então fica
essa razão aqui, 6 sobre x, ela é igual ao produto das outras razões que a gente vai ter aqui, certo? Bom, mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, eu vou colocar essa aqui primeiro porque está no mesmo sentido. Então, eu vou colocar 6.000 sobre 3.000, beleza? Vezes, agora a outra, reparem que ela é inversa, então eu tenho que inverter essa razão. Ao invés de colocar 4 sobre 3, eu vou colocar 3 sobre 4, beleza? Olha, eu vou cortar esses zeros todos aqui, porque dá para simplificar. Esse 6 eu simplifico com esse 6 aqui, dá 1, certo? E esse 3 eu simplifico com esse 3 aqui, que também dá 1. Olha, então sobrou o que aqui em cima? Sobrou 1 sobre x é igual a 1 sobre 4. Logo, a gente tem o quê? Que x é igual a 4. Ou seja, para essas 3 máquinas que continuaram trabalhando, elas demoraram 4 horas, certo? Mas essa não foi a pergunta. A pergunta foi em que horário começou a manutenção de esgotamento? Bom, a gente começou a trabalhar, e eu marquei aqui, ó, a gente começou às 8 horas. Começou às 8 horas, certo? Depois disso, o que aconteceu? Elas ficaram trabalhando por 6 horas e fizeram 6.000 itens, certo? Então, a gente vai somar aqui, ó, 6 horas de trabalho. Elas fizeram 6 horas de trabalho, beleza? E aí, depois, a gente tem o seguinte, depois dessas 6 horas, a gente viu que elas pararam por 30 minutos. Por quê? Porque foi a manutenção dada, beleza? 30 minutos de manutenção. Bom, e aí, ó, depois dessa manutenção, as 3 máquinas que restaram continuaram trabalhando 4 horas. Logo, quando que se deu a manutenção de esgotamento? É só fazer a soma, ó. 8 horas com 6 horas vai dar 14 horas, certo? Ou seja, as 14 horas, que são 2 horas da tarde. Mais 30 minutos, dá 14 horas e 30 minutos. Mais 4 horas vai dar 18 horas e 30 minutos. Ou seja, a resposta do nosso exercício, nesse caso, é a letra B. 18 horas e 30 minutos. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no meu canal e compartilhem esse vídeo com os seus amigos interessados. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!